Muito boa noite. Mais uma oportunidade renovada. Aqui estamos, já no mês de dezembro. Esses dias estávamos abrindo 2018. Gente, aí já estamos chegando às últimas reuniões de 2018 e cá estamos nós, continuando a aprender a dilatar o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. É uma oportunidade realmente fantástica, né? Então vamos procurando já nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, falando sobre a mensagem de Jesus. Escolhemos esse texto que já veio para cá uma vez, mas o que mais nós precisamos é de ter alguém nos relembrando as coisas que temos que fazer, né? Porque a gente esquece. E como a gente volta aí às comemorações natalinas, né? Que comemoram o nascimento de Jesus, mais importante do que qualquer festa, do que qualquer outra comemoração, é a lembrança, é o trazer à memória, ao nível da nossa consciência, a mensagem dele. Porque para isso que nós comemoramos o Natal. Nós não comemoramos Natal para ficar comprando presente, enchendo as ruas, né? Limpando a casa, em função do Natal, e troca isso, e troca aquilo, se endivida aqui, se endivida ali, né? Ah, não, tem que arrumar para o Natal. É comum às vezes acontecer. É bom que nós tenhamos, sim, a nossa casa toda arrumadinha para esperar o nosso convidado. Quando a gente dá uma festinha, quando a gente oferece alguma coisa a alguém, uma reuniãozinha, né, nós arrumamos tudo. Nós colocamos que no dia a dia, a pressa do dia a dia faz com que a gente deixe coisas fora do lugar. Não estamos nem falando de limpeza, mas sim de arrumação mesmo, né? Às vezes a gente vai sair, tá com aquela pressa e deixa a coisa desarrumadinha ali, depois arruma. Então, quando a gente quer receber alguém, a gente quer arrumar a nossa casa para ficar bem bonitinha à altura do nosso convidado. E é justo, então, que queiramos arrumar muito bem a nossa casa à altura desse convidado de honra, né? Jesus. Mas a gente não pode esquecer de convidar, né? Porque às vezes a gente arruma tudo e esquece de fazer o convite para a pessoa, né? Aí depois, fulano, você não veio? Mas você não me convidou? Ah, convidei. Não, não convidou, não. Acho que você pensou que me convidou, né? Então, a gente não pode esquecer. E o convite feito ao mestre é trazer, sem dúvida, o nosso nível de consciência, colocar na corrente do nosso pensamento, já que ele alicerça nossas atitudes, a mensagem dele. Esse é o convite, né, que a gente faz colocando aí a mensagem, porque é assim que ele vai frequentar a nossa casa. Quando nós colocamos, pelo menos, né, dentro das nossas possibilidades evolutivas aí, um pouco aí da mensagem do mestre. Com certeza, ainda que esteja tudo desarrumadinho, que as coisas não estejam muito novas, né? Ele não vai se importar com isso, que vai ficar tudo lindo, porque o que ele vai realmente visitar não é a nossa casa, e sim o nosso coração. Então, vamos aí à mensagem de Jesus para a gente relembrar. Pediram a Oscar Niemeyer para dizer, em uma palavra, o que é a vida. E ele disse: solidariedade. Ele respondeu isso, né? Está balançando demais ali, vamos botar para cá. Solidariedade, que ele resumiria a vida. Então, solidariedade está totalmente aí dentro, né,
dos ensinamentos de Jesus. Nós vivemos para fazer o bem, para sermos solidários com os nossos irmãos. No capítulo 1 do Evangelho está lá: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Isso é importante, ó. Adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Porque não adianta nada a gente querer 10 de alguém que só ofereça 5. A Terra é um planeta de provação e expiação. Aqui, se o máximo é 10, raramente alguns espíritos têm a capacidade de oferecer 10. Porque nós não somos espíritos bons. Nós somos espíritos inferiores e temos uma limitação muito grande aí na capacidade de fazer o bem, até para nós, que dirá para os outros. Porque mesmo para nós às vezes fazemos coisas conosco que a gente fala, mas como é que eu pude fazer isso comigo? Né? Então, a gente vê que nós estamos muito aquém aí do nível de evolução, né, pedido aí pelos espíritos. Por isso é que se depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina do Mestre. Quanto à lei de Moisés, ele as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Reduziu-as a esta única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, diz: aí estão a lei toda e os profetas. Então, toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, a gente tem falado muito sobre isso aqui, porque justamente é só isso que nós precisamos para a gente ter um mundo melhor, para a gente ter um planeta mais solidário. Né? Nós não conseguimos dar ao próximo aquilo que a gente quer para nós, aquilo que a gente até muitas vezes exige que ele nos dê. A gente quer ordem, a gente quer justiça, a gente quer amor, a gente quer respeito, mas resta saber se nós estamos oferecendo isso, se nós estamos também dando isso às outras pessoas. Mas a gente, na nossa inferioridade, a gente não se pergunta muito o que eu estou oferecendo. A gente se pergunta muito o que é que eu estou recebendo. E é por isso que a gente se encontra aí nessa situação que estamos nesse planeta, né? O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Em sua missão divina, ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. O caminho que a esse reino conduz, que é o amor ao próximo, reduzindo, né, aqueles 10 mandamentos naqueles 2, amando a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e os meios de se reconciliar com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então, foi muito grande a mensagem do Mestre. Ele viveu um pouquinho aqui conosco, né? Ele viveu dos 30 aos 33 anos ensinando isso aí. Foi pouco tempo, mas o suficiente para ele deixar a mensagem dele muito clara. Essa primeira aqui, que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, ele fala que o meu reino não é deste mundo. Nessa frase que ele falou, o meu reino não é deste mundo, ele mostrou a todas as criaturas o porquê dele ter se entregado ao martírio, né? Aquela dor e sofrimento deste mundo. A gente já falou aqui várias vezes sobre Judas. Ele é muito combatido, ele é muito até...
eu acho até injustiçado, porque, na verdade, ele não era aquela figura má que colocam na presença, na personalidade do caráter de Judas. Ele era um grande amigo de Jesus, ele foi escolhido como seu discípulo, ele era amigo dele. Ah, mas que amigo, hein? Que amigo da onça. Não, ele era amigo. Tanto que ele talvez fosse aquele que mais compreendeu a mensagem de Jesus, no sentido de entender que ele era o Filho de Deus mesmo. Tanto que ele não teve o menor problema, só que ele era muito inferior, ele era muito ainda chegado ao tesouro da terra, que ele acabou fazendo aquela negociata para ele poder, então vendeu Jesus por 30 dinheiros. Porque na cabeça dele, ele sabendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o grande mestre, ele tinha certeza que ele não ia se entregar à cruz, que até ele ia dar uma virada. E ele ia escapar daquilo tudo. Até o finzinho ele achava isso. Então ele quis unir para ele o útil ao agradável. Eu vendo ele por 30 dinheiros, porque ele não vai mesmo se entregar ao martírio mesmo, porque ele é o mestre, ele é o Filho de Deus, e eu levo algum. Ele era inferior, mas ele não era mau, ele só era ignorante desse tipo de conhecimento, né? Então, para ele, foi a maior decepção para ele, foi quando ele viu que Jesus não fez o que ele pretendia que ele fizesse. Então, aquela atitude do mestre de se entregar ao martírio e ao sofrimento foi justamente aquilo que mostrava e que dava a entender perfeitamente a frase de Jesus: meu reino não é desse mundo, não é aqui que eu vou reinar. Né? Destruireis esse templo e em 3 dias eu levantarei, que foi a ressurreição do mestre em corpo espiritual, né? No corpo, no perispírito, com a luz, né, imensa que estava cegando os discípulos, né? Os 2 que ele levou para a transfiguração no monte. Então, a gente vê que essa ideia do mestre, nesses 3 anos que ele passou aqui, foi só para mostrar que o reino dele não era desse mundo, e para alcançar o reino de Deus, e onde está esse reino, ele dizia, está dentro de cada um de vós, porque era acabar com a nossa inferioridade. Né? Nós somos os nossos grandes inimigos. Então nós precisamos. Então ele mostrou o caminho que a esse reino conduz, através do amor, da solidariedade, do respeito ao próximo, através do resumo de toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Tanto que ele dizia: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos aqueles que estão de acordo com a mensagem do meu Pai. Então ele veio dar essa mensagem para, num movimento gigantesco de fraternidade, aproximar todos do Pai. Fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo. Estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Tá vendo? Ó? Estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então ele veio para isso. Jesus é aquele espírito que Deus escolheu para coordenar a terra, para ser o seu governador desde o início em que ela estava sendo formada. Ele, com os seus auxiliares todos, fez todo o trabalho necessário para que a terra pudesse receber espíritos em provação e expiação para operarem a sua evolução. Então ele é aquele que coordena, desde o início, coordenou a terra, porque em relação à terra ele já era perfeito,
porque ele já tinha feito a sua evolução, como nós estamos fazendo a nossa, todo o tempo dizendo que nós somos seus irmãos, porque ele não era Deus, ele era filho de Deus, né? Que veio para cá para demonstrar no nosso meio, com todo o material do qual somos feitos, que Jesus teve corpo igual ao nosso, corpo dos elementos da terra, corpo de carne. Essa história que Jesus teve corpo a gênero é bobagem. Imagina, olha que falta de respeito com o mestre achar que Jesus teve um corpo a gênero e que aí nesse caso ele não sofreria, que seria um corpo fluídico. Toda aquela encenação de dor do mestre, será que ele faria isso? Ele encenaria tudo aquilo, porque ele não estava, na verdade, se fosse um corpo a gênero, ele não estaria sentindo dor nenhuma, né? Então, olha que coisa horrível isso, né? Achar que Jesus estaria fazendo aquele espetáculo todo, né? Nada disso. Então, ele teve um corpo de carne, veio para cá mostrar que é possível ser bom, que é possível respeitar os outros, porque falar é muito fácil para todos nós. Fazer é que é o problema. Falar é muito fácil. Eu aqui, falo tudo isso que eu aprendo no Espiritismo. Agora, praticar tudo que eu falo aqui, que eu aprendo no Espiritismo, eu não ia estar nem mais nessa terra, né? Que eu não estaria mais aqui num plano de provação, expiação. Então, tem hora que vou fazer alguma coisa, eu digo, isso aí eu não posso mais fazer. Né? Claro que não é tudo, e a gente reconhece que nós somos espíritos inferiores, a gente está aprendendo. Mas somos, infelizmente, ainda alunos muito reprovados, né? Então, ele veio dar esse ensinamento para todos nós, né? Ele veio falar sobre tudo isso e transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Olha quanto tempo tem isso. E a gente está marcando passo, a gente está fazendo a mesma coisa. Aliás, nós estamos ainda no tempo de Moisés. Não é nem no tempo de Cristo. Nós estamos no tempo de Moisés antes do Cristo, que Moisés instituiu a lei, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente, a pena de talião que ele instituiu. E é exatamente isso que a gente anda fazendo por aí, né? Devolvendo, só que a gente ainda está sendo mais cruel, né? Porque era olho por olho e dente por dente. E a gente, às vezes, recebe uma ofensa e devolve 3, 4, 5 por conta daquela que a gente recebeu. Então, a gente ainda está até pior em alguns pontos, né? Não significa que a gente sofreu uma regressão moral. Não, a gente só não melhorou. Já pensava assim antes. Só respeitava porque senão sofria fio de espada. Mas o nosso pensamento não era ruim, né? É aquele que respeita porque ele vai receber uma punição muito grande. Mas ele ainda não pensa daquele jeito, ele só é obrigado a respeitar por conta da punição, né, que ele vai receber. Então, ele não é mérito nenhum, ele não está integrado num progresso, ele apenas está com medo. Né? Então, nós ainda vivemos muito na situação do temor. Muitas coisas erradas que a gente deixa de fazer, não é porque a gente já entendeu que não pode fazer, não. É porque a gente tem medo do retorno. Porque a gente já tem consciência. A lei do retorno existe. E ela realmente é uma lei que não dá para negociar, não. É um bumerangue, sim. A gente joga, ele vai voltar. Vai voltar. É da lei. É da lei da física, né? Não tem jeito. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nessas palavras do mestre, ele não disse
que todos iríamos a Ele, que Ele aliviaria nossas dores, de graça não, 0800 não, né não, olha só. Aprendi que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para suas almas, pois, é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele disse que teria um fardo e um jugo, só era leve. Mas ele disse que tinha. Então, não é simplesmente assim, eu vou até Jesus, eu oro por Jesus que ele vai aliviar as minhas dores. Mas ele não vai aliviar assim, num passe de mágica. Ele vai nos dar o caminho que nós precisamos seguir para aliviar as nossas dores. Então, é um pouco diferente dessa interpretação, né, tosca que fazem dessas palavras do mestre. Seu jugo é qual? É a observância dessa lei. Mas seu jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o quê? O amor e a caridade. Isso aqui custa caro, hein? Amor e caridade são anos e anos de sofrimento para evoluir, para a gente chegar ao ponto, né, de fazer a verdadeira caridade como entende Jesus. Que não é agora no Natal fazer que eles tenham uma boa ceia, né, as pessoas que não podem ter, roupinhas. O Natal é só em dezembro. E se nós formos solidários e caridosos só no Natal, vamos passar o ano inteiro com dificuldade, né? E nós vamos ser bonzinhos só nessa época. Não estamos falando aqui que a gente tem que sustentar ninguém o ano inteiro. Não é isso. É sermos caridosos e amar o próximo, né? E a caridade, como entende Jesus, ela não tem nada escrito ali claramente, né? Assim, para a gente ler que a gente deve dar o pão e a roupa, né? Não é assim. É também, né? Mas não é só isso. Qual o sentido verdadeiro da palavra caridade como a entende Jesus? Olha só. Benevolência para com todos. Não está especificando, esse pronome indefinido, todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Todas elas também, as imperfeições alheias, englobou tudo, né? Perdão das ofensas. Também não especificou nada. Não tem nada aqui caracterizando, especificando nada, né? Diminuindo. Então, olha só. Benevolência para com todos. O que é benevolência? Não é bondade só, não é mais que bondade. A benevolência, a pessoa que é benevolente, ela corre atrás do problema para ela ajudar a resolver. Não é só bom, porque a pessoa que é boa, ela não faz mal para ninguém. Mas isso não significa também que ela esteja fazendo o bem para todos. Ela não prejudica, mas também pode não estar ajudando, ela não é má. Mas a benevolência, ela vai além da bondade, né? Ela vai além disso, ela não faz o mal e ainda faz o bem, procurando a quem fazer o bem, né? Buscando essa necessidade das pessoas para que ela possa ajudar. E aqui está, benevolência para com todos. Claro que isso aqui está incluindo toda a parte material também, mas não apenas a parte material, né? A parte espiritual também, de um papo, um sorriso. O que adianta a pessoa levar um alimento, bater na porta, entregar o alimento e sair, olha, eu trouxe isso aqui porque você está necessitada. A pessoa vai ficar humilhada, né? Ela está necessitada, mas ela precisa não só do alimento do corpo, mas da alma também, um sorriso, um abraço, né? Uma conversa, né? Para que ela não se sinta tão ruim quanto ela já está se sentindo, porque assim ela não só vai ter a fome, né, do corpo torturando ela, mas também a da alma, né? A indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós somos imperfeitos também.
nós temos imperfeições, nós erramos também. E essa questão aqui do perdão das ofensas, a gente precisa também do perdão dos outros. Como não precisarmos se a gente erra? Porque nós não somos ainda espíritos evoluídos e bons espíritos, a gente erra para acertar. Porque o erro, ele é bem-vindo quando ele é de primeira, para nos mostrar que a gente precisa melhorar. Então, a consequência do erro vem nos ferir muitas vezes e mostrar, olha, você tem que melhorar, você não pode fazer isso. Então, o erro, ele é bem-vindo. Só não é erro bem-vindo aquele erro velho, que a pessoa já sabe que não pode fazer e fica lá fazendo, né? Continua fazendo vista grossa para aquilo ali, sabendo que está errado. Então, esse não é bem-vindo. Mas um erro novo, esse é, porque nos mostra que estamos errados e a gente, então, não vai errar mais aquele erro, vai aprender. Então, isso aí é a caridade como entende Jesus. É dessa maneira que nós vamos realmente, dentro das nossas possibilidades, claro que é isso aí que vai nos fazer crescer. Mas os espíritos, o nosso espírito protetor, conhece as nossas limitações, mas conhece também o pouco esforço que a gente faz para vencer. E a gente tem que fazer mais, né? Karl Albrecht introduz a questão da inteligência social. Quem é essa personalidade, né? Ele morreu, acho que foi em 2014 que ele morreu. Ele fundou uma das maiores redes de supermercados da Alemanha, ele com o irmão. E ele foi um dos homens mais ricos do mundo, mais respeitados do mundo, inclusive ele ganhou como o homem mais sexy do mundo também. Ele já tinha muita idade, quase 90, já era muito idoso, ele teve vários casamentos com mulheres muito bonitas, então, mas ele era uma pessoa muito boa. Ele escrevia, né? Não foi à toa que ele se fez, ele, o irmão, com muito esforço, com muito trabalho, não recebeu aquilo, né? Ele fundou essa rede e ele era extremamente respeitador com os seus funcionários. Ele escrevia, então, as ideias de Karl Albrecht, ele não foi por acaso, né, que ele se tornou a pessoa que ele se tornou. Uma compreensão básica das pessoas, ele veio com essa questão de inteligência social por conta disso, que é uma compreensão básica das pessoas, uma espécie de consciência social estratégica, um conjunto de técnicas para bem interagir com elas, fosse fornecedores, funcionários, amigos, todos, né? Ele era muito querido mesmo. Distingue 2 tipos de conduta, essa inteligência social, né? Comportamentos tóxicos e comportamentos nutritivos. Os comportamentos tóxicos são atitudes nossas que fazem que os outros se sintam desvalorizados, inadequados, intimidados, furiosos, frustrados ou culpados, né? Esse comportamento tóxico, muitas vezes, ele está nas pessoas que vão fazer caridade, que vão fazer movimento caridoso, porque é a própria energia da pessoa que não está de acordo com aquela atitude dela, muitas vezes, né? Então, faz as pessoas assim, ó, desvalorizam as pessoas, né? Comportamentos nutritivos, ao contrário, né, são os que permitem que os outros se sintam valorizados, capazes, queridos, respeitados e apreciados por todos. Então, ele aplicava isso para ele, né, no contato com os seus funcionários, no contato com todos aqueles, né, que ele tinha relação. Então, são coisas que a gente vê que a gente tem que prestar atenção, até no nosso relacionamento do dia a dia, com as pessoas, né, com os nossos amigos, com os nossos afetos, com os nossos inimigos também, porque inimigo ainda, que ele merece respeito, tudo merece respeito. Eu costumo sempre brincar aqui que desrespeitar as pessoas é se ferir, não resta dúvida. Assim como a gente desrespeitando a pedra que está na frente, a gente se fere, chuta para ver a unha voar longe. Vai machucar, né? Então, a gente se sente machucado, mesmo que a gente não se sinta no primeiro momento, mas vai
vai cair a ficha e a gente vai ver que o desrespeito fere muito mais a nós do que aos outros, porque às vezes aquele que a gente está faltando com respeito, né? Às vezes ele está muito superior a nós e vai tirar de letra aquilo e aquilo vai voltar para nós como uma bala ruim, né? Descreve, então, todo esse trabalho que ele faz sobre inteligência social, ele descreve 5 habilidades que caracterizam a inteligência social. Ser capaz de entender as pessoas e seus sentimentos em diferentes situações. Olha, que importante isso. Cada item desse aqui é muito importante. Ó. Não é só entender as pessoas numa ou em outro caso, não. Às vezes a pessoa faz alguma coisa com a gente, numa situação, a gente tem que entender. Dá desculpa, porque ela está passando por um mau momento. Não é só nesse momento, não. Aqui, ó. Em diferentes situações, em todas elas, né, a gente precisa entender os sentimentos das pessoas. Ser acessível, transmitir proximidade, confiança e amabilidade. Isso são habilidades da inteligência social. Ser sincero consigo mesmo e com os outros, pois quem é fiel a si mesmo ganha o respeito dos demais. É aquela história, a gente só pode oferecer o que a gente tem. Né? Você não pode querer dar ao outro o que você não tem. Então, primeiro você tem que se abastecer de amor, de respeito, né, por si mesmo, para que você possa oferecer isso às pessoas. É igual a questão da moeda, né, do dinheiro. Você quer pagar alguém, mas se você não se paga antes para que você tenha esse dinheiro, você não consegue pagar ninguém, você não tem o que oferecer, então como que você vai fazer? Por isso que a gente primeiro tem que se pagar, né? É aquela questão na economia que você tem que investir antes de você gastar, senão você não tem o que gastar. Isso é óbvio. Então, se eu não me abasteço de sentimentos bons, eu não tenho como oferecê-los a ninguém. Saber expressar claramente os próprios pensamentos, opiniões, ideias e intenções. Isso é muito importante aqui, ó. Saber expressar claramente. Não deixar ideias ambíguas, dando margem a interpretações variadas, porque cada um vai dar a interpretação de acordo com o que pensa e não vai dar certo isso. Não vai funcionar. Então, isso é muito importante, saber expressar claramente os próprios pensamentos. Isso não é fácil, não, isso é difícil. É difícil. Isso não é uma coisa simples, porque já é difícil as pessoas interpretarem bem as nossas intenções. E se a gente não conseguir expressar o nosso pensamento, né, pelas palavras, pelas atitudes, a gente não vai conseguir ser entendido. E isso é péssimo, né? As nossas opiniões, as nossas ideias e as nossas intenções, com certeza vão ser deturpadas. Não tenhamos dúvida disso. Ser capaz de conectar-se com o outro, de harmonizar pensamentos e sentimentos nas relações interpessoais. Olha, isso aqui é um tratado de educação, de bons relacionamentos, né? Uma pessoa que é capaz disso aqui, de fazer, de ter essas habilidades aqui, essas 5 habilidades, com certeza ela vai se dar muito bem nos seus relacionamentos e colocará em prática a caridade como a entende Jesus. Com certeza, não com a fidelidade esperada dos espíritos aperfeiçoados, mas sim, no nosso nível de evolução, com certeza, vai se aproximar bem. Escolhemos um carro de determinado modelo, compramos roupa de certa grife, temos preferência por alguns artigos. Né? Tem pessoas que gostam desta ou daquela marca, porque acham que é melhor, que o produto é melhor.
né? A gente vai ver, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu comprei por 1/3 do preço que você comprou, o mesmo produto. Nem sempre. Nem sempre. Há uma razão para algumas coisas terem um preço maior, por conta do material que está sendo usado. Então, existe uma razão. Como existe muita mídia, muita propaganda, muita coisa aí enganosa na questão da marca, existe também, mas também existem aqueles produtos que são feitos com material, com matéria-prima mais adequada, mais resistente, e outros não. A aparência pode ser a mesma, mas no fundo vai ver, às vezes vai usar 2, 3 vezes, aquilo vai acabar, enquanto que o outro, né, vai ficar mais caro. Mas a gente tem nossas marcas preferidas. Quando a gente tem dinheiro para comprar um carro legal, a gente vai escolher a marca que mais nos agrada, que mais a gente acha que vai nos atender. Isso tudo a gente faz e é ótimo, né, que se faça isso mesmo. A gente tem que valorizar nossas compras, porque custa ganhar dinheiro para comprar, né? Mas marcas e selos de qualidade não são algo exclusivo de produtos. Não é só o tênis, a bolsa, a roupa, o carro, né, que traz a sua marca de qualidade. Não é só isso, né? Nós também temos. Vale a pena nos fazermos algumas perguntas. E eu? De que marca sou? O que vendo aos outros? Que imagem projeto nas pessoas, né? Porque se eu quero este ou aquele carro, porque eu acho ele mais forte, mais bonito, mais confortável, mais econômico, então tem razões para que eu escolha determinada marca de carro. Mas eu aí tenho que entender que eu também tenho marca, não é só carro, eu também tenho. Aí eu tenho que saber qual é a minha marca, né? Através de quê? Das minhas qualidades, daquilo que eu ofereço às pessoas. Por quê? Se eu compro determinado carro, é porque ele me oferece uma economia de gasolina, ele me oferece uma segurança maior. E a minha marca está oferecendo o quê? É eu que tenho que saber, porque eu estou vendendo. Eu estou vendendo a minha imagem, eu estou vendendo a minha ação nos meus relacionamentos, né, no mundo aí, ou oferecendo, que é melhor, né? Mas o quê? Então, a gente precisa saber de que marca nós somos, né? Nils Arcés, especialistas em marketing, em seu livro E Você, de que marca é? Assegura que a marca pessoal se constrói de dentro para fora, nunca o oposto. Não depende da roupa que vestimos ou de imitar outras pessoas, mas de transmitir valores autênticos. Então eu tenho que saber, quando eu estou fazendo uma caridade, se ela não é falsa, né? Se ela não é um daqueles produtos fakes, né? Se ela não é uma mensagem fake news que a gente lê aí na internet, né? Se ela só tem uma aparênciazinha bonitinha, quando a pessoa pegar aquilo vai desmontar, né? Eu preciso saber que sentimento eu estou oferecendo através da minha marca. Se eu estou oferecendo um amor de verdade, né? Se eu tenho aquele afeto, se ele é verdadeiro por aquela pessoa, ou se é só assim, o grupinho conversando. Chega alguém, fulana, você está linda, nossa, você está jovem, está bonita, está ótimo, né? A pessoa vai embora. Aí a gente fala, meu Deus, eu só podia falar isso para animar a criatura, mas você viu? Fulana está horrorosa. Não acontece não, gente. Não fala que não acontece não, porque o nariz vai crescer, hein? Às vezes não é por maldade não, gente. Às vezes não é não. Às vezes a pessoa realmente está precisando de um incentivo, né? Mas não é sincera. Fica quieta que é melhor, porque não é sincero aquilo ali, né? E dependendo do esforço que a pessoa faz para parecer sincero, ela vai ter certeza que não é. É porque é exagero, né? É um exagero.
Infelizmente, a gente tem que ter certeza do sentimento que a gente está oferecendo. Se a gente não tiver muito boa coisa para oferecer, não ofereça. Né? Não vai, não dá, não oferece. Se não tem um bom presente para dar, não dá. Dá um cartão, dá um abraço. É melhor. Né? É melhor porque é sincero, isso é sincero. Né? Por quê? Se você não tiver sinceridade, se você não quiser abraçar, não abrace. Vai abraçar, vai passar energia ruim da pessoa. Às vezes a outra pessoa fala assim, fulano, mas você é tão seca. Não, eu abraço quem eu gosto de abraçar. Está certíssimo. Por quê? Porque se ela não gosta, então ela não vai passar nada ruim, né? Infelizmente, o super sincero não é muito bom, não. Tem até um filme, né? Ele se mete em cada uma, é triste, o super sincero. Então, não é que a gente tenha que, por conta da sinceridade toda, olha só, eu pensei que eu não tivesse trazido o bicho, ele está tocando aqui. Desculpa, tá? Pensei que ele nem estivesse na bolsa. Mas o super sincero só se metia em confusão. Só atrapalhou a vida dele e das pessoas também, né? Magui, some com essa bolsa aqui, porque tem um... Ele estava carregando, juntei tudo e pafo dentro da bolsa, ele entrou, né? Aí eu nem desliguei, porque eu achei que ele não estava aí. Bom, para que a gente tenha boas coisas para oferecer, a gente tem que tratar de adquirir essas boas coisas. Então, está certíssimo o que a Nils Arquês fala aqui, de que marca você é. A gente tem que se preocupar com essa marca aí, né? Pesquisas científicas descobriram que realizar atos de caridade e cooperação contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico. Isso é provado pela ciência. O cérebro da pessoa que faz o bem se comunica melhor com a medula óssea e o baço, onde são produzidas as células que combatem as infecções. Um estudo feito na Universidade de Harvard, o psicólogo David McLean pediu a alguns estudantes que assistissem a um filme sobre Madre Teresa e seu trabalho com os doentes e os necessitados de Calcutá. Depois da sessão, a saliva dos estudantes foi analisada e descobriu-se um aumento na quantidade de imunoglobulina A, anticorpo que ajuda a combater infecções respiratórias. Então, olha só, é interessante demais isso, porque no momento que a gente está fazendo o bem, que está fazendo a caridade, nós estamos nos fortalecendo. Isso explica até por que essas pessoas que fazem trabalhos voluntários com pessoas que estão com doenças contagiosas, elas não pegam. Né? Madre Teresa, o que aquela mulher tratou de gente com doença contagiosa, ela nunca ficou doente pegando daquelas pessoas. O problema que ela teve foi um problema pulmonar, que depois ela até perdeu não sei se foi Irmã Dulce ou Madre Teresa que perdeu o pulmão, acho que foi da Irmã Dulce, né? Que era outra também, que tratava de doenças contagiosas o tempo todo. A Elizabeth Kubler-Ross, ela teve um hospital só de aidéticos, né? Ela, claro que ela tinha cuidado, mas mesmo assim, houve contaminação algumas vezes e ela nunca adoeceu. Então, o sistema imunológico das pessoas que trabalham como voluntários em favor do bem fica fortalecido e elas ficam realmente muito mais saudáveis, física e espiritualmente. Quanto menos pensamos nos próprios problemas e necessidades, maior será nosso bem-estar. Para isso, basta transferir a nossa atenção para as outras pessoas. Se nos colocarmos a serviço do próximo, nossa ansiedade passará para segundo plano, podendo até desaparecer. Então, olha que interessante isso, né? Às vezes a gente pensa tanto nos nossos problemas, que a gente faz que eles fiquem imensos. E a gente fica repetindo para a gente mesmo aquilo ali e fica fortalecendo cada um deles. Quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, a gente nem pensa no nosso.
Que a gente está fazendo e está vendo até que o outro tem muito mais problema que nós. Aí o nosso acaba ficando pequenininho, né? Então, se nos colocarmos a serviço do próximo, nossa ansiedade passará para segundo plano, podendo até desaparecer. Não precisa nem tomar remédio para isso, né? Quando se desconsidera o ego, fica-se mais leve. Para ajudar nesta transformação, o que é preciso? Escutar mais os outros do que a si mesmo. Colocar sua energia em questões que beneficiem o grupo. Uma ação cultural, uma iniciativa solidária, uma festa surpresa. Parar de falar de seus problemas, já que isso implica repeti-los também a si mesmo, o que só os reforça. Em vez de se preocupar, se ocupar. Que a gente já viu aqui, preocupação, uma ocupação prévia de algo, pode ser que nunca aconteça, né? Em vez de se preocupar, então, nós devemos nos ocupar, fazer alguma coisa, que é muito fácil a gente ficar reclamando das coisas, né? Reclamando disso, reclamando daquilo. Então, por que a gente não se ocupa em fazer aquilo, né, que a gente está vendo que está errado? Mas a gente acaba só reclamando, né? Ser útil aos outros, nada traz mais satisfação, nem reforça mais a autoestima da gente. Quando a gente é útil a alguém, que a gente consegue fazer alguma coisa de bom para alguém, minimizar uma dor, uma coisa ou outra, a gente se sente muito bem. Porque a gente sabe que está fazendo aquilo pelo simples propósito de ajudar. Não é para fazer uma negociata. E quando dá certo, quando a gente consegue fazer alguma coisa de bom para alguém, que a gente não está esperando nada em troca, não está negociando, a gente só quis ajudar mesmo, a satisfação é incomensurável. A gente fica muito, mas muito feliz mesmo. E somos pequenos para caber tanta energia boa e tanta alegria nesse momento. Porque isso nos faz muito bem, até porque ficamos cercados de bons espíritos, né? Quando fazemos algo por alguém, pelo simples propósito, então, de ajudar, sentimos um enorme sentimento de tranquilidade e bem-estar nos invadir. Da mesma forma que exercícios vigorosos liberam as endorfinas do cérebro, fazendo um enorme bem físico, os atos de amor liberam o equivalente emocional. Não necessitamos nem de um muito obrigado. Na verdade, não é necessário nem que a pessoa saiba o que fizemos por ela. Nem precisa, né? Porque a gente não fez para aparecer, a gente só fez para ajudar mesmo. Então não precisa nem que ela saiba. Pode ser por intermédio de outra pessoa, a gente fique anônimo, porque não importa. Importa que o resultado seja legal, que seja bom, né? Qualquer ajuda é bem-vinda, ainda que a consideremos insignificante. Para quem recebe pode ser muito. Madre Teresa disse certa vez: não podemos fazer grandes coisas na terra. Tudo o que podemos fazer são pequenas coisas com muito amor. Se a gente ficar esperando a oportunidade para fazer coisa grandiosa, por que a gente quer fazer coisa grandiosa? Porque a gente quer aparecer, quer escrever nosso nome na história? Precisamos disso. A gente vai escrever nosso nome na história daqueles que nos conhecem com os nossos atos de amor, de alegria, de afeição, não é? A pessoa deixa essa semente aí pelo mundo, né? Quando ela faz coisa boa. Tanto que quando ela parte desse mundo, sempre tem alguém que fala: poxa, vamos sentir falta. Fulano fazia isso, e isso era muito bom. Então isso é deixar uma marca legal aí, né? Isso é deixar uma marca. Não precisa de coisas enormes, coisas grandiosas, não. Tem gente para fazer coisa grandiosa. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. Muitas vezes, nossos planos grandiosos de fazer grandes coisas, mais tarde interferem nas oportunidades de fazer pequenas coisas agora. É muito comum ouvirmos das pessoas, quando se está falando em trabalho voluntário: quero muito fazer algo por alguém, mas agora não posso fazer nada. Um dia, quando for realmente bem-sucedido, farei muitas coisas pelos outros. Olha, vamos pensar. Jesus não tinha nada
Nada. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nem casa, ele não tinha nada. Né? Ele não tinha nada. Ele ficava, ele só tinha roupa que ele vestia e sandálias que ele calçava e pronto. E ele, no entanto, foi aquele mestre que deu o maior recado para todos, né, de todos os tempos aqui na Terra. Então, a gente tem que pensar, não precisa ficar rico para fazer o bem. Porque um sorriso, um abraço, uma atenção, não custa dinheiro, não. Custa vontade, custa um pouco de carinho, um pouco de amor, que se a gente não tiver, a gente tem que adquirir, porque ninguém vive sem essas coisas, né? Olha só, coisas bobas, né? Olha aqui. Há pessoas famintas nas ruas, idosos que precisam de companhia. Ah, mas isso é tão pouco, eu não posso alimentar todo mundo, eu não posso fazer companhia a todos os idosos, mas ninguém está pedindo isso a ninguém, né? Está pedindo que apenas a gente faça o que a gente pode. Mães que precisam de auxílio para seus filhos, pessoas que não sabem ler, pessoas desesperadas que precisam ser ouvidas, deficientes visuais que precisam de seus olhos para tornarem a vida menos limitada. Pode parecer aqui que é pouco que a gente vai fazer, mas não é. Não é pouco. Aquela pessoa que está precisando, qualquer coisa vai ser bem-vindo para ela, né? Milhares e milhares de pequeninas coisas estão por aí esperando quem as faça. Pô, coisas pequenas, não precisa ser coisa grande, né? Alguns exemplos, né, a gente pode até ver aí em torno da gente. Madre Teresa tinha razão. Não podemos mudar o mundo, mas não precisamos fazê-lo para tornar o mundo um lugar melhor e mais bonito. Qualquer que seja a nossa situação, podemos fazer algo por alguém. Tudo o que precisamos fazer é nos concentrarmos nos pequenos atos de caridade, coisas que podemos começar a fazer agora, né? Pequenas coisitas, como, né? Ter compaixão pelos outros, isso aí é uma coisa mínima para a gente, porque isso é o mínimo que a gente pode ter, compaixão pelas pessoas. A gente não tem, porque a gente fala assim, ah, mas eu não sou perfeita. Não, mas não é para quem é perfeito, não. Quem é perfeito vai fazer muito mais, né? Então, há uma palavra que anda dormindo em nosso dicionário, compaixão. A compaixão é um sentimento simpático que implica a vontade de nos colocar no lugar dos outros, tirando os olhos de nós mesmos, imaginando o que é viver as dificuldades alheias. Então, olha que importante isso aqui. A vontade que a gente tem de se colocar, que se a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não sabe o tamanho da dor do outro, né? Sentir amor por essas pessoas. De verdade, ter aquele sentimento mesmo de verdade com aquela pessoa, né? Reconhecer que os problemas dos outros, sua dor e frustrações, são tão reais como os nossos, e muitas vezes até piores. Isso é compaixão, tá vendo? Isso é uma coisa que não é para ninguém perfeito, não. Porque quando a gente vê alguém sofrendo, né? Se a gente tivesse essa vontade de nos colocar no lugar do outro, a gente ia ver o tamanho da dor dele, é o espinho na carne que Paulo fala. Por mais que a gente, né, diga, ah, eu sei a dor que você está sentindo, se você realmente não se coloca no lugar do outro, você não consegue nem chegar perto de saber a dor que o outro está sentindo, né? E mais importante é isso, porque as pessoas vão sentir esse amor, vão sentir isso. Elas vão saber que você está realmente preocupada, porque a energia vai comunicar isso. Os animais, por exemplo, os cães que a gente tem na nossa casa, não entendem uma palavra que a gente fale com eles. Eu falo o tempo todo com a minha cachorra, mas eu sei que ela não entende uma palavra. Mas a energia que a gente põe naquelas palavras, porque nós nos comunicamos pelas palavras. Então a gente fala. Mas quando a gente fala, a gente coloca energia. E o cachorro, ele vai reconhecer essa energia. Se a gente está feliz com ele, nós vamos colocar energia boa. Se a gente briga com ele, a energia não é, ele sai correndo, porque ele sabe que ele pode levar uma bronca feia. Ele vai embora. Porque ele está recebendo a energia. Então, quando a gente sente amor pelas pessoas, elas recebem
essa energia boa que a gente está oferecendo, né? A compaixão é algo que pode ser desenvolvido com a prática. Envolve praticamente duas coisas. Intenção significa abrir o seu coração para as outras pessoas, e ação, fazer o que puder para ajudá-las. Porque se você não tiver intenção nenhuma, você não consegue abrir seu coração para ajudar, você não tem nem essa intenção. Mas também não pode ficar só na intenção, né? Ah, eu quero ajudar, então vai lá e ajuda. Então é a intenção e a ação, fazer o que puder para ajudar. Tornar-se uma pessoa mais gentil, amorosa, requer ação, logo implica muito boa vontade. Tem que ter boa vontade. A gente às vezes não tem boa vontade nem com a gente. Então não é tão simples, é o mínimo que a gente pode ter. Compaixão, mas não é tão simples assim como a gente pensa, né? A gente precisa se esforçar para isso. É importante saber que servir não é o esforço de uma única tentativa. Não é fazer alguma coisa boa para alguém e logo em seguida se perguntar por que outros não estão fazendo também. Que isso é muito comum, né? A gente acha, ó, não é um esforço de uma única tentativa. Ah, eu tentei uma, não consegui, desisti. Tentei, fiz o que pude, não deu certo, larguei para lá. Não é um esforço de uma tentativa só, né? Ou algumas. E outra coisa é fazer e não ficar preocupado com o fulano que não está fazendo, não. O fulano que não está fazendo é problema dele. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Então, eu não tenho que ficar perguntando por que fulano não faz. Eu tenho que fazer por carinho, porque se eu começar a pensar por que fulano não está fazendo, eu não estou fazendo com amor, não. Eu estou fazendo porque tem que fazer, ou porque alguém está vendo, alguma coisa assim. Então, tem algo errado aí, né? E uma vida de serviço é um processo de vida inteira. Uma maneira de se pensar a vida. Então, é um modo de viver. É uma forma de vida. Né? Então, não é uma atitudezinha aqui ou ali. É uma maneira de se pensar a vida. Não há regras para a prática do ato caridoso. Tem que brotar do coração. Então, olha só quanta coisinha pequena que tem aqui, mas que na hora pode representar, nossa, um patrimônio gigantesco. Fazer uma contribuição anônima a alguém em dificuldade. Ajudar um animal. Visitar uma pessoa solitária. Pensa bem, uma pessoa que vive só. Ela não tem com quem falar, ninguém se interessa. Ela recebe uma visita para tomar um chazinho que a gente possa levar, junto com um bolinho que a gente compra ou faz com todo carinho e leva. Olha a alegria dessa pessoa. Olha que prazer que ela vai ter. Você não tem dinheiro que pague, né? Não tem, é uma fortuna isso aí na hora. Visitar asilos. Lá estão pessoas com histórias lindas, outras ruins, de abandono. Mas é bom receber visita, né? É bom ter alguém que se importe com a gente. Fazer uma visita a uma enfermaria de hospital, tem gente que não tem ninguém para visitar. Ou porque mora longe, ou porque não tem mesmo, né? Então, receber uma visitinha, saber, perguntar como é que você está. Porque isso aí é uma coisa que ela vai pensar, poxa, está preocupada se eu estou bem. Isso é uma alegria, né, para a pessoa. Ajudar a carregar um peso, isso pode ajudar muito. Ajudar a empurrar um carro numa dificuldade, a pessoa sozinha no meio de um trânsito, gente, isso aí é ganhar na loteria às vezes, porque pode até perder a vida numa situação dessa, né? Fazer um elogio a alguém, quem não gosta de receber um elogio, né? Todo mundo gosta. Sorrir para alguém. Às vezes é só de um sorriso que a pessoa está precisando naquele dia. Para desencadear ali muitas coisas boas que aquela pessoa possa fazer. Que vocês tenham um Natal bastante bacana junto aí dos familiares, com um pouquinho mais de tolerância, que a gente sabe que essas festas às vezes dão confusão,
Mas vamos tolerar a presença das pessoas, compreender o tanto que elas têm para oferecer. Quem não tem muito só pode oferecer menos, e vamos ajudar sem nenhuma segunda intenção, sempre que formos cogitados pela necessidade do outro, mas não esperemos a necessidade de alguém. Vamos ser mais benevolentes, né? Mais indulgentes com as imperfeições alheias e perdoar um pouquinho mais as ofensas, porque nós rezamos isso, né? Pedindo perdão, assim como perdoamos o nosso semelhante. Nós falamos isso no Pai Nosso. Que Jesus continue nos abençoando e nos dando aí grandes oportunidades de aprendizado. Muita paz para todos.